Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade às disciplinas de sondagem, suas técnicas e suas funções, hoje teremos como objetividade compreender sobre o conteúdo a respeito de gastrostomia, jejunostomia e sondagens vesicais. A gastrostomia, minha gente, e a jejunostomia, o próprio nome já fala. Elas recebem o nome de acordo com o órgão o qual ela vai estar encontrada, onde ela vai estar alocada, ou seja, onde vai ser a inserção da sonda, tá? A sonda pode ser um dispositivo curto, pequeno, ou um dispositivo cerca de 30 centímetros, tá? Aproximadamente, uma cânulas a quais são colocadas. Porém, para se colocar essa cânula diretamente da cavidade abdominal, precisa passar por um processo cirúrgico. Esse processo cirúrgico chama a criação de uma fístula, tá? A fístula nada mais é que a abertura do órgão, tá? Do meio interno com a parte externa abdominal nesse caso. Sendo assim, a gastrostomia, ou mais conhecida popularmente, a GTT, tá? É a colocação de uma sonda no estômago por meio de um aparelho conhecido como endoscopia, tá? Endoscópico, onde tem câmera, visualização de câmeras e pinças a quais pode fazer a perfuração, criando assim uma fístula na região, um trato fistuloso, digamos assim, cirúrgico, tá? Entre a parede gástrica e a parede abdominal, permitindo a introdução de alimentos. Lembrando que tanto a gastrostomia quanto a jejunostomia, nós enfermeiros técnicos de enfermagem não realizamos esse procedimento. Nós temos os cuidados com os dois procedimentos. Os cuidados de higiene, os cuidados em saber se está tendo proliferação bacteriana ou não, mas a realização do procedimento em si é só realizado por um gastro ou, enfim, um cirurgião específico da área, tá ok? Nós, enfermeiros técnicos, não temos essa atribuição, somente os cuidados, principalmente com a introdução de alimentação medicamentosa, tá? Caso o paciente esteja em unidade hospitalar. Agora, se for um paciente que usa isso ao longo da sua vida, em casa, digamos assim, tem algum cuidado? Sim, o familiar tem que ter os cuidados básicos de higiene, os quais nós vamos falar agora. Ela pode ser indicada em quadros de estenose. O que é estenose, professor? Em caso em que tenha, digamos, como se fosse o edema na região esofagogástrica, tá? O qual obstrui o trato gastrointestinal, o trato digestório alto, digamos assim, a parte do esôfago, tá? E o paciente automaticamente não consegue deglutir. Ao tentar engolir, o alimento vai ficar preso e ele não vai descer para o estômago. Então, isso gera uma disfunção, o qual o paciente não pode se alimentar pela boca, pela região orofaríngea. Por quê, professor? Porque tem grande predisposição a esse paciente ter uma broncoaspiração. O que é broncoaspirar? É ele respirar o próprio alimento, tá? Ou saliva e assim sucessivamente, ele pode então o que? Desenvolver uma pneumonia e outras complicações do sistema respiratório, tá ok? Outras dificuldades, como dificuldade de deglutição, sendo uma disfagia neurogênica, pacientes que nascem com distúrbios de mastigação, distúrbios musculares da região da face, ou prolongado uso de sondas nasointerais. Por que, professor, quando usa grande tempo a sonda nasentérica tem que trocar por uma GTT? Porque pensa comigo, a sonda nasentérica ela vai da região nasal até o intestino, ou oroentérica da boca até o intestino. E ela é um dispositivo cerca de 40, 50 centímetros que ela tem de comprimento para você conseguir chegar na região do intestino, né, do paciente. E nisso você cria meio como se fosse um caminho, facilitando assim a propagação da disseminação da bactéria que tem na boca para a região intestinal. Ou seja, a bactéria vai percorrendo o percurso da sonda, vai andando pela sonda, digamos assim, até chegar no intestino. E automaticamente, as mesmas bactérias que nós temos na boca são as mesmas bactérias que temos no intestino, ou conhecido como flora natural, de uma região para outra? Não, não são as mesmas. Então, automaticamente, a proliferação de bactérias que não é de sua flora intestinal, não é de sua flora oral, ou seja, de sua boa flora, digamos assim, da sua microbiota de origem, ela automaticamente pode se disseminar e provocar doenças como infecções, tá ok? Então, por esse motivo, a longo prazo de uso de sondas nasentérica, nasogástrica, oroentérica ou orogástrica, esse paciente tem que trocá-la por uma gastrostomia ou jejunostomia. Só que aí depende também da prescrição clínica. Não é só porque ele está usando lá 3 meses que ele usou a sonda nasentérica que eu vou trocar, retirar e vou encaminhar para ele realizar uma GTT. Primeiro que nós não diagnosticamos, nós não verificamos a possibilidade desse paciente fazer a troca ou não. Quem faz isso é somente o clínico especialista nessa área,
ok? Geralmente pacientes idosos com sequela de acidente vascular encefálico ou AVC, tá? Propriamente dito, como popularmente dito, aliás, diagnosticados com Alzheimer. O que é Alzheimer, minha gente? Alzheimer é esquecimento. Então, pacientes que têm Alzheimer, em, digamos assim, um Alzheimer severo, estágio 4, ele tem dificuldade de saber como que mastiga, como que deglute, eles esquecem noções básicas de sobrevivência, tá? Pro organismo. E outros quadros de demência, ou até mesmo pacientes oncológicos. Por que paciente oncológico, professor? Porque dependendo do estágio qual o tumor, câncer, tem atingido a região orogástrica, esse paciente tem que optar então por uma gastrostomia ou até mesmo a jejunostomia. Por quê, professor? Pensa comigo. O tumor começa pequenininho, gera uma lesãozinha e vai se crescendo, proliferando, chega a virar um tumor enorme na região do esôfago. Você acha que vai descer algum alimento pelo esôfago desse paciente? Não vai por conta do estágio qual o tumor tem se avançado, tá? Então, por esse motivo, opta-se alternativas para alimentação, que seria alternativas de gastrostomia ou jejunostomia. Outras doenças, tá? De cabeça, pescoço, esôfago, essas pessoas têm que optar então para o uso de gastrostomia. Os clínicos optam por esse uso desse dispositivo, além de crianças e adultos jovens com doenças neurológicas, crianças que nasceram com algum déficit neurológico e automaticamente não conseguem ter a sua atribuição de mastigação correta. Outra coisa, professor, paciente que apresenta um acidente automobilístico, teve um traumatismo facial muito severo em região bucomaxila, tá? Ou seja, tanto a região nasal quanto a região bucal tá todo, digamos que, fraturado. E esse paciente, como que eu vou introduzir uma cânula pela região nasal ou pela região bucal oral desse paciente? Não tem como, tá? Então, um clínico pode ser que opte por uma gastrostomia ou jejunostomia para manter as funções metabólicas desse paciente. Por que manter as funções metabólicas, professor? Porque todo ser humano necessita de alimentação, necessita de vitaminas, necessita de substâncias, nutrientes para sobreviver, tá? Caso não seja optada a alimentação endovenosa, que seria uma alimentação especializada, não é o mesmo alimento que você introduz na boca de pacientes ou na sonda, vai ser a mesma alimentação parenteral, via endovenosa, não. É uma alimentação rica em nutrientes específicos, tá? São proteínas, são alguns tipos de lipídios, alguns tipos de carboidratos específicos para a corrente sanguínea, não são a mesma coisa para alimentação via oral, tá? Por isso que teve casos lá antigamente de técnicos de enfermagem que introduziu, por exemplo, café com leite na veia do paciente e o paciente morreu. Por que aconteceu isso, minha gente? Porque não são os mesmos nutrientes, não é a mesma coisa, tá? Não confundam o alimento via oral com o alimento endovenoso, tá? Não é a mesma coisa. É outro tipo de substância, ela é fabricada laboratorialmente falando e, enfim, só é recomendado conforme prescrição, tá ok? Não misturem as coisas. A finalidade da gastrostomia, como eu falei pra vocês, o principal objetivo é evitar a broncoaspiração, tá? E até mesmo o uso de vias gástricas superiores por longo tempo, tá bom? A alimentação por uma gastrostomia, ela é semelhante a um catéter nasogástrico. Uma das principais diferenças é o local da entrada do catéter pela parede abdominal, enquanto a sonda nasogástrica é pelo nariz, a sonda orogástrica é pela boca, a gastrostomia é diretamente no estômago. O catéter vai ser colocado pela parede abdominal, no buraquinho que foi feito pelo videoscópico, é o aparelho videoscópico, e automaticamente faz a alimentação por esse tubo, que conecta a parte externa com a parte interna do estômago. Tá, ok? O preparo e o posicionamento da dieta terá que seguir rigorosamente a orientação do nutricionista e do nutrólogo. Jamais seguir uma alimentação própria. Esses alimentos são alimentos específicos, às vezes são aquelas latas de nutrientes que o governo fornece. Por quê? Porque são medicações, alimentações, aliás, de alto custo, tá? Que esse paciente tem que fazer uso diariamente. E deve seguir rigorosamente as indicações nutrólogas e nutricionais. Porque senão você pode desfavorecer, digamos, o paciente em relação à sua imunidade. Por conta de uma alimentação incorreta, o metabolismo de forma incorreta, se está atrasado por conta de alimentos colocados na via gastrointestinal direta, qual deveria passar por um preparo.
tá? Então tem-se que ter acompanhamento do nutrólogo e nutricionista específicos para essa área. A higiene também, minha gente, é fundamental para evitar a contaminação da dieta e, consequentemente, as complicações gastrointestinais. Antes do preparo da dieta, é necessária a realização da higiene das mãos de forma rigorosa, conforme o protocolo dos 11 passos, friccionando as mãos por no mínimo de 15 a 25 vezes, tá? Cada região, tá? Seguindo os passo a passo. Que mais? Além de tudo, devemos ter cuidados com a higiene em relação aos alimentos, em relação a bancadas, os utensílios que vai ser utilizado para manipular esse alimento, tá? E depois da lavagem das mãos, a lavagem dos alimentos, a lavagem dos utensílios, deve-se utilizar o álcool 70, não no alimento, mas enfim, deve-se utilizar o álcool 70 nas mãos, nos utensílios, os quais vai ser utilizado para manipular esse alimento, tá? Agora o alimento, eu não posso passar álcool 70, mas o que nós utilizamos? Antigamente tínhamos o agentes comunitários de saúde que passavam de casa em casa, deixando o que nas casas? O hipoclorito, não é? Para que você possa lavar as folhagens de forma correta, lavar as frutas de forma correta e tudo que tem necessidade de lavagem com água, sabão e hipoclorito. Para que então você deixe tudo de forma asséptica, tá? Para evitar a propagação e proliferação de micro-organismos que possam estar causando doenças nesse paciente. Na próxima aula, vou estar falando para vocês a respeito da fixação das sondas, os tipos de sondas, como que funciona a gastrostomia, a jejunostomia, tá ok? Vai ser explicado direitinho, certinho para vocês, tá bom? No mais, continuem assistindo as aulas, que espero que vocês tenham um grande aproveitamento.